nós falamos o dia inteiro de duas fontes intelectuais de conhecimento, que é o cristianismo, ou a religião, e também a ciência. E muitos consideram que a ciência e o cristianismo são as duas fontes intelectuais mais poderosas que nós temos aí no mundo. E que bom seria se elas pudessem dialogar e interagir muito bem. E nesse sentido, nós temos diversos modelos de interação entre ciência e religião. E o Adolfo Heckmann está aqui para nos auxiliar com um desses modelos. Ele é formado em Letras e Pedagogia, possui seu mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Paraná em Educação, é especialista em Metodologia de Ensino Superior, e nós estamos muito contentes com sua presença. Estamos aí, de fato, querendo ouvir aquilo que você estudou sobre uma das formas, um dos modelos aí que nós temos aí de interação entre ciência e religião. Adolfo, muito obrigado pela sua presença e espero bem ansioso em ouvir as suas palavras. Boa tarde, professor Johannes. Queria agradecer ao William, ao Fabrício, ao UFMS pela iniciativa, realmente uma iniciativa de colocar essa questão em pauta. Eu acho que é tremenda. Em tudo que nós vimos hoje aí, todos os palestrantes, todas essas ideias colocadas, realmente a ciência está em pauta, está sendo questionada pela questão do Covid e tudo isso. Gostei muito de várias falas aí, mas falando, por exemplo, do Marcelo, primeiro, né, um jovem, impressionante a capacidade. Duas pessoas me chamaram muita atenção hoje, especialmente o Marcelo e o Fabrício, né? São pessoas, para mim, jovens. Acho que o Marcelo é até mais jovem que o Fabrício, e uma capacidade intelectual fantástica. E o Marcelo falou sobre a questão da revolução científica. Gostei muito do ponto de vista dele de uma desconfiança. Realmente, essa é uma questão interessante. O surgimento tem a ver com isso. E também gostei do que o Marcelo falou sobre não defender uma ciência cristã. Realmente, cada um no seu quadrado, mas a nossa proposta é justamente colocar esse diálogo. Eu vou apresentar aqui. Share screen. Ok. Não sei se eu não vou errar aqui a janela do aplicativo. Eu vou colocar a tela em... A janela do aplicativo não está aparecendo aqui. Deixa eu colocar a tela inteira mesmo. Compartilhar. Pronto. Ok? Aparecendo aí, né? Bem, vamos lá. Eu propus, com base na demanda que vocês me mandaram, a educação e o conceito de religião. Vou explicar por quê. Uma questão de relacionamento. Relacionamento porque a minha temática é relações interpessoais. Bem, deixa eu brevemente falar para vocês aqui a minha trajetória. Deixa eu ocultar esse negócio aqui. Pronto. Como o professor falou, a minha área básica é linguística, especialmente linguística textual. A parte também cultural, a gramática, o ensino, a pedagogia, e eu não coloquei até hoje no meu lápis, mas eu também tenho um pezinho na teologia, alguns anos pela Faculdade Batista do Paraná, de teologia, metodologia do ensino superior, e aí então veio a questão por que eu achei importante colocar, porque o que eu vou falar tem muito a ver com a minha formação, as áreas por onde eu transitei e transito. As relações interpessoais, então, do ponto de vista da teoria histórico-cultural em Vygotsky, no mestrado, os valores humanos na família e as relações interpessoais na escola, em Manfred Brenner, que é um teórico da psicologia do desenvolvimento humano.
E no próprio doutorado também eu trabalhei a questão da axiologia de Max Scheler, que é um crítico de Kant. Ele fez uma crítica bem extensiva sobre a teoria de Kant. E também minhas bases de estudo na educação, na linguística, filosofia, sociologia, antropologia cultural da religião, teologia, psicologia e ciências da religião. E meu campo de atuação tem sido nos últimos anos aí nas Américas e na Europa. Então tem muito a ver com essa questão cultural também. Bem, eu coloquei um quadro, vendo algumas apresentações hoje pela manhã, e preocupado também, aproveito para agradecer aqui aos meus alunos da faculdade, amigos que provavelmente estarão assistindo ou agora mais tarde, muitos falaram que assistiriam. E eu coloco essa breve apresentação, como alguns professores fizeram, e falar para vocês também o seguinte: eu falo do ponto de vista de um educador. Então, a minha visão aqui, o meu ponto de vista, a minha abordagem, ela está muito alicerçada na questão da educação. Então, tem alguma coisa de didática, coisa de professor. Epistemologia, então, reflexão sobre a natureza, conhecimento e suas relações entre o sujeito e o objeto. Teoria do conhecimento. Já vamos vendo aqui relações entre o sujeito e o objeto, tem muito a ver com a minha fala. Análise das fontes do conhecimento, percepção, memória, razão, introspecção e suas implicações, e análise das premissas teóricas e práticas relacionadas com o conhecimento científico de acordo com o seu avanço histórico no desdobramento de uma sociedade. Então, ao mesmo tempo em que essa abordagem ela é educacional, do ponto de vista da educação, ela também ela segue essa linha epistemológica. Bem, brevemente queria trazer aqui para vocês o modelo bioecológico que eu trabalhei no doutorado, e vou mostrar esse link depois, porque o Uri Bronfenbrenner fala que o sujeito, e vejam essa criança aqui como sujeito aqui em desenvolvimento, ele vai se relacionando ao longo do ciclo vital com vários ambientes bioecológicos. No ambiente mais próximo, nas relações proximais dessa pessoa, ela vai ter contato com a escola, com a sua família, que é a base. Segundo esse teórico, a base de tudo é a relação familiar. A igreja, seja ela, e aqui igreja nós podemos considerar um sistema de crenças um pouco mais micro, e nós vamos ter um sistema de crenças mais macro aqui em cima, no macrosistema. E aí eu tenho o exosistema, que são as relações intermediárias de vizinhos, meios de comunicação, trabalho dos pais, e o ciclo exterior nós vamos ter aqui valores morais, tradições, sistema econômico, culturas, estrutura social, sistema político, costumes e ideologias. E se nós formos analisar todas as falas de hoje, tudo isso aqui, as falas permearam muito isso aqui. Mas o Bronfenbrenner acrescentou ao longo dos seus 60 anos de pesquisa, ao final da vida dele ali, depois de 1990 em diante, ele acrescentou o elemento cronossistêmico. Então, a questão do tempo. E aí ele disse, o tempo influencia tudo isso aqui. Além de todas essas influências sobre o ser humano, e a interação sempre é de mão dupla, é o ser humano sendo influenciado e influenciando os ambientes bioecológicos por onde ele passa, ele vai dizer o seguinte: bom, nós devemos considerar 4 elementos do nosso desenvolvimento humano. A pessoa, o processo, o contexto e o tempo. A pessoa, o ser humano em desenvolvimento, o processo biopsicológico pelo qual ele vai passando. Nós tivemos aqui o professor Romano, aqui, que é psiquiatra, né? Então é uma abordagem que também passa aí por essa questão da consciência, o contexto de desenvolvimento, onde a pessoa se desenvolve, e o tempo. Todos esses elementos aqui, a questão do tempo, por exemplo, o tempo em que a pessoa permanece em determinada questão, o tempo em que ela passou em um determinado contexto, o processo pela qual ela passou. Então, eu sempre
A minha visão como educador, eu sempre considero, como cientista e educador, esses 4 elementos aqui. Essa pessoa que tem um processo pela qual ela passou, em um determinado ou determinados contextos, e o tempo. Então, esses 4 elementos são muito importantes. Bom, esses são pressupostos da minha fala. Mais um pressuposto que eu considero importante é que, nesse ciclo vital, nós podemos considerar 4 elementos interessantes, que é: nós vivemos, e para viver nós aprendemos e constantemente estamos aprendendo e reaprendendo, e nesse processo também nós amamos e ao final deixamos um legado. E eu exemplifico da seguinte maneira: viver é cuidar do corpo, aprender é cuidar da mente, amar, cuidar do coração, e deixar um legado é cuidar do espírito. Então, viver tem a ver com sobrevivência, aprender com crescimento e desenvolvimento, e amar com relacionamentos. Ok. Bom, agora nós vamos, aos poucos, entrando mais propriamente na temática. Então, a religiosidade como elemento do desenvolvimento humano. Isso é parte de um artigo da professora Castilho com o Bernard. Eles trazem aqui o professor Rampazzo, falando o seguinte, que todas as tribos e todas as populações de qualquer nível cultural cultivaram alguma forma de religião, e que todas as culturas são profundamente marcadas pela religião. E aqui eu já estou falando sobre esse sistema de crenças, com certeza, né? E um pouco do que foi delimitado. Hoje, eu gostei muito, hoje pela manhã, o professor o nome agora, o professor comentou hoje pela manhã sobre a questão, o professor Pitt, né, Roberto Hofmeister Pitt, sobre a questão, as observações finais dele, e eu digo que é interessante considerar as crenças básicas, as crenças religiosas sobre as quais eu vou falar aqui, dentro da abordagem que eu escolhi. É interessante considerar, para quem tiver tempo e vir essa minha palestra aqui, que volte a assistir e assista, especialmente o final, as ressalvas que o professor Roberto faz sobre o quesito crenças básicas, né? Então, nessa vertente, evidencia-se que a religião é uma manifestação humana, não se percebendo fenômenos religiosos em outros seres, estando presente em todas as sociedades humanas, independentemente do espaço, tempo, situação geográfica. Veja que eu vou linkando, as coisas aqui vão se relacionando, se conectando. Um dos autores que eu gosto muito, o Clifford Geertz, né, que é na área da antropologia, ele vai falar sobre o conhecimento local, e aqui eu trouxe a imagem, a capa desse livro aqui dele, que mostra aqui uma mão e aqui uma imagem cartográfica, mas para relacionar com o que eu vou falar, que eu trouxe no doutorado, que são os valores universais, que são justamente 5 que eu identifiquei aí durante o processo de pesquisa. E aí nós temos o valor verdade relacionado à área intelectual, a ação correta relacionada à questão física, o amor relacionado ao psíquico, a paz relacionada ao aspecto mental e a não violência ao aspecto espiritual. Diga-se de passagem, vou até pegar uma canetinha aqui para marcar, que, gente, essa questão da não violência aqui tem sido complexa ultimamente, ou seja, a questão espiritual ela tem sido colocada também em xeque, né, nos nossos tempos. Bem, ainda na pesquisa, voltando um pouquinho para a pesquisa de doutorado, aqui o Max Scheler e outros autores trazem essa contribuição de uma certa hierarquia dos valores, né? Então, ele diz que, pensando em termos de hierarquia, nós teríamos aqui os sensoriais, que são os mais básicos, aí tem os pragmáticos vitais, os espirituais ou mentais e os sagrados e profanos, né? Então, nessa hierarquia aqui
entre saindo do prazer e dor e chegando à felicidade e desesperança, nós vemos a questão da importância dos valores. Mas há uma premissa, há um pressuposto aqui que eu gostaria de apresentar para vocês, que é justamente essa proposta que eu apresentei outro dia, sobre a questão de que antes de nós considerarmos valores, e valores aí eu considero como ideal e meta, nós temos os princípios. E quando nós estamos falando, essa base do que nós vamos falar hoje aqui, nós falamos muito sobre a questão de princípios. E aí, dentro da abordagem de hoje, o princípio poderia ser considerado um aspecto moral ou mesmo uma teoria. E aqui nós poderíamos considerar aqui as nossas crenças, que a partir delas, então, vão ser gerados os valores, e a partir dos valores eu vou ter a prática nas virtudes. Então, essa é a minha proposta também. Bom, diante disso, alguns, aqui só para relaxar um pouco, né? Alguns nem ligam, né? Ficam com cara de boas, né? Como dizem aqui no Paraná. Outros já torcem o nariz, é questão de religião, você vai falar de religião, como assim e tal. Outros até surtam, a gente sabe que tem muita gente que surta, que começa a postar um monte de coisa, enfim, né? Não consegue se equilibrar. Mas, aí eu pergunto, e o que você sente? Aí você pode estar assim, né? Bom, sei lá, né? Vamos ver, enfim. Só para quebrar um pouquinho, né? Bom, aí eu trago aqui um primeiro autor, o Lino Rampazzo, é um autor que eu uso dentro da abordagem das ciências da religião e da antropologia e estudos culturais, que são disciplinas que eu trabalho na faculdade. Ele propõe o seguinte, que nós temos, claro que nós temos mais, mas ele considera esses 4 aqui como, digamos, centrais, conhecimento popular. Só para relembrar aqui a gente na questão epistemológica, então, conhecimento popular, o objeto do conhecimento popular é um pouco de tudo. Fake news, talvez, será fake news? Não sei, né? O que vocês dizem? Bom, o método é assistemático, sem método. Conhecimento científico, que é a nossa pauta também, o objeto é a análise dos fenômenos sensíveis para descobrir suas leis. Achei muito interessante, o professor comentou hoje, foi o professor, quem foi? Depois eu vou lembrar o nome aqui do professor, sobre a questão de que se cria, né? Cria-se uma teoria, quando você não sabe o que fazer, cria-se uma teoria, não é isso? Quem foi que falou? Aqui foi o professor Marcos Romano, ele falou assim, como não sabem como as coisas funcionam, cria uma teoria. Bom, bem verdade que muitas vezes as teorias estão nesse patamar. O método é a observação sistemática e, quando possível, a experimentação. Nós sabemos que aí é a questão dos diversos tipos de pesquisa, né? Especialmente qualitativa e quantitativa. Conhecimento filosófico, objeto, questiona todas as coisas, procurando saber sua essência, o que é, sua origem, de onde vem, seu destino, para onde vai, o seu sentido, enfim. Bom, e o conhecimento teológico, que os dados são da fé. O método aqui é interessante, que é a integração entre fé e razão. Acho muito interessante isso, essa proposta de integração entre fé e razão. E muitos que falaram aqui tangenciaram também essa questão hoje. Bom, e aí o professor Rampazzo, em outro livro, ele diz o seguinte, nenhum microscópio de alta capacidade nos leva a descobrir a dignidade da pessoa humana, ou o valor da família. O conhecimento científico é, pois, limitado, não explica os mistérios da dor, da morte, do mal, não oferece sentido completo à vida humana. Claro que ele está fazendo uma defesa em relação ao conhecimento teológico, e aqui ele acrescenta a encíclica de João Paulo II, Fides et Ratio, que diz o seguinte, a encíclica apresenta o caminho dos seres humanos rumo à verdade,
por meio da ciência, da filosofia e da fé. E João Paulo II então diz: o homem, por sua natureza, procura a verdade. Esta busca não se destina apenas à conquista de verdades parciais, físicas, científicas. Não busca só o verdadeiro bem e suas decisões. E aí eu digo que é a imanência. Mas a sua pesquisa aponta para uma verdade superior que seja capaz de explicar o sentido da vida. Trata-se, por conseguinte, de algo que não pode se desembocar senão no absoluto. E aí eu digo que é a transcendência. E já eu vou mostrar onde aparece a imanência e a transcendência aqui na nossa fala. Relações entre educação e religião. Foi o Felipe Fontes, meu colega, trabalhamos um período no Mackenzie, e aí eu conheci esse livro dele, ele diz o seguinte, que é possível definir religião pelo tipo de relação que o indivíduo estabelece com um determinado objeto, independentemente de qual seja. Todas as religiões apresentam os seres humanos em suas relações mais fundamentais com o absoluto. Aqui eu trago esse livrinho aqui do Felipe, né? E aqui uma fala um pouco mais completa que a anterior, que diz o seguinte: religião, então, é a relação de confiança e devoção estabelecida por um indivíduo ou grupo com um determinado objeto do qual espera-se obter respostas finais sobre sentido, significado, valor, reconhecimento, prazer, segurança, etc. Por que o Felipe trouxe esse livro? Que era justamente uma questão de dizer que a religião, religião e educação não tinha nada a ver. E aqui ele diz, não, você educa de acordo com o que adora. Educação tem tudo a ver com religião. A partir desse livro, eu resolvi empreender uma pesquisa mais aprofundada, com base em algumas falas dele. Fui buscar os autores que serviram de base para essas ideias dele. Bom, e aí, essa questão aqui eu coloco o seguinte, ó, a relação com o objeto, fazendo aqui um esquema do que ele falou, é obter então respostas, o que há aqui em comum. E interessante que quando eu pedi até para minha esposa fazer esse gráfico para mim, ela tinha feito 2 bolas aqui e aquela interseção no meio. E de repente ela se deu conta que isso estaria errado, o esquema estaria errado, porque não é o resultado da junção da imanência com a transcendência que faz esse processo da relação com o objeto, não. Quer dizer, nós colocamos dessa forma daí para dizer que a transcendência, segundo Kant, a aplicação transpõe limites da experiência possível, né? Esses princípios aqui de transcendência e de imanência, que é a aplicação que se mantém inteiramente dentro dos limites da experiência possível, concreta, né? Segundo Kant, que aqui coloca até o exemplo no primeiro ali, sentir segurança após a oração, e no segundo, no sentido imanente, sentir segurança após ver a conta bancária, né? Essa relação aqui, ela está exterior às duas, e nós estamos mostrando aqui o que há em comum entre as duas, certo? A relação com o objeto tem isso em comum. Vamos ver isso de uma maneira mais aprofundada. Então eu entrei em contato com esse autor, que serviu de base para o Felipe, o Roy Closer, inclusive está sabendo, eu mandei um e-mail para ele informando, a palestra vai ser agora e tal, enfim. E ele escreveu esse livro, O Mito da Neutralidade Religiosa, que foi comentado hoje pela manhã pelo Fabrício, né? Um ensino sobre a crença religiosa e seu papel no pensamento teórico. E está publicado, traduzido, inclusive o Fabrício é o editor, tradutor desse livro aí. Está publicado, está na Amazon esse livro, para quem quiser ler. Ele tem muito mais coisas do que eu vou poder apresentar aqui. Vou apresentar alguns insights do livro apenas. Vamos lá. Deixa eu só adiantar aqui. Ok. Bom, então o livro apresenta uma reinterpretação das relações gerais entre religião, ciência e filosofia. E aí o Roy Closer diz o seguinte: a religião é uma crença em algo, essa é uma paráfrase minha, lógico,
em algo visto como não dependente, como origem absoluta e princípio interpretativo. O Fabrício até comentou, isso aqui também foi algo que eu discuti com o Fabrício nesses dias, né, sobre essa ideia aqui. Bem, algumas reflexões de close, então. Apresentam contribuições para as nossas relações acadêmicas e sociais, ajudam-nos a perceber que não há neutralidade religiosa e tampouco científica. Foi falado hoje aqui, alguns dos professores comentaram isso. Então, nós precisamos desmistificar uma neutralidade religiosa e também científica. Me lembro no doutorado, uma professora em metodologia falando isso para a gente, e eu fiquei pasmo na época, porque até então eu achava assim, não, ciência, a ciência, a neutralidade, o fazer científico não tem neutralidade. Por quê? Porque justamente quem faz a ciência são seres humanos, como o Dr. Romano colocou ali, existe toda a questão da consciência, e com base naquilo que eu mostrei antes para vocês ali no início, o Bronfenbrenner, o ser humano está permeado por uma série de questões aí, cultura, o seu contexto, enfim, as suas crenças. Então, o fazer científico não é neutro, assim como a religiosidade também não é neutra. Trazem à tona também discussão sobre a nossa cosmovisão ou filosofia. Eu faço isso de propósito, já explico. Bom, aproveitando Cosmovisão, um livro muito interessante que foi publicado em 2002, World View, do David Noll. Ele foi traduzido, também o Fabrício tem participação, né, nessa questão da tradução aqui, como Cosmovisão, a história de um conceito. Recomendo para quem quiser entender mais sobre esse conceito de cosmovisão. Ele traz ali vários autores, a visão teológica, a visão filosófica, enfim, um pouco do que foi falado hoje aqui também. Eu acho que casa muito com tudo que foi falado aqui. Mas a questão aqui de cosmovisão, de visão de mundo, como alguns usam de maneira sinônima, não é exatamente, e também filosofia também não é um sinônimo exato para cosmovisão. Se você entender cosmovisão, por exemplo, a cosmovisão cristã, e aí fico naquela fala que agora há pouco o Marcos disse aqui sobre a questão o Marcelo falou aqui sobre a questão de não defender uma ciência cristã, vai um pouco nessa linha aqui. Cosmovisão, o Weltanschauung, né? Trazido pelo Kant inicialmente, depois passou por inúmeras, foi usado meio que acidentalmente nesse livro de 1790, né? A crítica da faculdade de julgar, né? A crítica do julgamento, ou da faculdade de julgar. Para quem quiser, eu trago as referências aí. Bom, enfim. E aí eu entro propriamente no ponto-chave do Roy Closer, que é crença religiosa. Então, a abordagem dele é muito mais na crença religiosa que propriamente no conceito de religião. Ele diz que a crença religiosa, então, tanto ele como Fontes divide um pouco dessa ideia aqui de que é a experiência comum a toda a humanidade, e essa crença dirige a nossa visão de mundo como um todo. Uma observação aqui no livro dele, do Alfred North Whitehead, que diz o seguinte: quando consideramos o que a religião e a ciência são para a humanidade, não é exagero dizer que o curso do futuro da história depende da decisão desta geração sobre as relações entre ambas. Veja que interessante, que ele escreveu aí há aproximadamente cerca de 100 anos. Isso aí mostra-se totalmente atual. O problema de pesquisa, então, do Roy Closer: em que medida a crença religiosa faz diferença a forma que as pessoas entendem e conduzem suas vidas? E ele diz que a afirmação central do livro é que nenhuma teoria, enquanto tal, deixa de ser regulada e guiada por uma ou outra crença religiosa.
Porque a crença religiosa, volto a dizer, nós temos ali uma delimitação de crença religiosa. Você precisa tirar, como foi falado hoje pela manhã, o Fabrício comentou isso, a ideia de crença religiosa que você tem de só uma questão de uma igreja. Não, essa crença religiosa, nessa abordagem, ela é muito mais ampla do que só isso. A intenção primária desse livro não é converter, isso é importante, leitores à crença em Deus, nem refutar o ateísmo, o agnosticismo, o humanismo secular. Então, Boy começa dizendo, uma ou outra crença religiosa controla a produção de teorias de tal maneira que a interpretação dos conteúdos de uma teoria difere dependendo de conteúdos da crença religiosa que ela pressupõe. Isso tem a ver, gente, com aquilo que você tem contato. Você constantemente tem contato no seu contexto, você conhece determinadas crenças e essas crenças acabam influenciando a sua teoria. Essa é a verdade. E eu digo que isso, do que o Roy Closer fala de crenças religiosas, eu também, de uma visão mais ampla, eu digo que são sistemas de crença que nós temos. A crença religiosa também delimita um espectro aceitável de interpretações sobre a natureza do que quer que uma hipótese proponha. A definição que eu oferecerei aqui Closer, são algumas citações diretas dele, é direcionada para um uso particular do termo religião, o sentido de religião que qualifica a crença. Então, crenças religiosas não são necessariamente aquelas que geram ensinamentos éticos ou ritos existentes. Existem crenças religiosas que carecem de ambas, e crenças não religiosas que geram ambas. Então, isso é importante entender, que nem sempre ocorre ensinamentos éticos ou ritos. O Paul Tillich, a crença religiosa ou fé como sendo idêntica à preocupação última, como o sagrado e o divino. Então, ele diz que é isso, ele traz o Paul Tillich, mas vai dizer o seguinte, é isso que o Paul Tillich fala, mas não é só isso. Isso aqui é um aspecto do que ele aborda como crença religiosa. A religião é a expressão simbólica, isso que nós vemos desde a antropologia, diversa e a resposta apropriada àquilo que as pessoas deliberadamente afirmam, como sendo o seu valor ilimitado a elas. Aqui é o Hall que ele cita. Em outras palavras, tudo aquilo que se crê como sendo de valor irrestrito é, pois, considerado como o centro precioso da crença religiosa. Valor irrestrito, e aqui ele começa a amarrar esses conceitos. Uma outra observação, uma crença religiosa é uma crença em algo como divino per se. Esse per se é muito importante. O divino per se não importa como é ulteriormente descrita, na qual o divino per se, e aqui vem essa definição do per se, significa a realidade incondicionalmente não dependente, ou seja, não depende, não há condição de dependência, ok? A marca de uma crença genuinamente religiosa não é se o objeto da crença é idêntico à divindade da religião com a qual um grupo de pessoas esteja mais familiarizado. Isso é importante para justamente desmistificar a questão. A pessoa olha, por exemplo, está acostumada com o catolicismo, está acostumada com o protestantismo, está acostumada com o budismo e vai naturalmente fazer a relação com essa crença religiosa com a qual está acostumada. E aqui entra a importância do que nós estudamos nas ciências da religião e na antropologia cultural sobre a questão de você se despir do seu ponto de vista cultural para entender o outro, né? Muitas pessoas podem ser corretamente chamadas de ateus, mas ainda assim terem uma crença religiosa. No sentido estrito, ateu significa que não há Deus. E essa é uma negação de que tanto Deus bíblico quanto outros deuses existam. Perfeito. Mas isso somente indica a negação do objeto da crença, não a crença da pessoa. Isso é interessante, essa observação, porque à primeira vista parece que um ateu não tem
uma crença, mas ele não tem uma crença em um Deus. Outra questão, sentimentos de admiração e respeito, é um outro aspecto importante, são reações humanas naturais à experiência de algo como divino per se. A adoração é uma expressão natural para tais sentimentos. Ele cita que certamente é apropriada quando o divino é pensado como pessoal ou personificado. Expressões de gratidão, por exemplo, são parte de um relacionamento pessoal. Entretanto, há religiões que nem sempre resultam de adoração. Ele cita aqui os monges Theravada, por exemplo, e os sacerdotes Brahmani, não creem que o divino seja pessoal, então eles não adoram. Da mesma forma, o materialista, que considera a matéria física como autoexistente, pode não ser induzido por essa crença ao orar por partículas subatômicas. Da mesma forma, um racionalista que considera leis matemáticas como autoexistentes, não estará inclinado a desenvolver uma liturgia, como foi falado hoje, de adoração quantitativa para o seu culto. Embora os pitagóricos, lendo a história de Pitágoras, lendo a questão toda dos pitagóricos, tenham feito justamente isso, a adoração dos números, né? Mas essa crença, enfim, foi com o tempo descontinuada. No entanto, essas crenças atribuem à matéria ou às leis matemáticas, respectivamente, o mesmo status, apesar de isso não ser objeto de adoração, como em outros modelos. Elas atribuem aos objetos o mesmo status não dependente, essa é uma palavra importante, que um judeu, um cristão, um muçulmano atribui a Deus, um hindu atribui ao Brahman, por exemplo. Em vez de não terem qualquer religião, tais pessoas simplesmente têm uma ideia bastante diferente sobre aquilo que é divino, uma ideia que faz com que a adoração pareça inapropriada. Então, uma crença é uma disposição adquirida para confiar em um conceito sobre certo estado de coisas como correspondendo àquilo que de fato é o caso. Bem, e aí ele faz uma breve reflexão dizendo qual é exatamente a diferença entre a afirmação da realidade última do materialismo moderno e a afirmação da realidade última encontrada nessas religiões. Não encontro qualquer diferença significativa. Cada uma implica o mesmo panorama da natureza humana. Cada uma percebe o destino humano da mesma forma. Cada um tem as mesmas implicações para os valores e cada uma tem o mesmo panorama de felicidade humana. Bem, vamos lá. E aí algumas diferenças e semelhanças já começam a fazer o fechamento desse raciocínio do Closer. Em teorias, as crenças sobre divindade são utilizadas para constituir as explicações nas quais elas se tornam as suposições básicas, orientando a formulação de hipóteses. Então, aqui nas teorias. Já nas tradições religiosas, em contrapartida, enfatiza-se o fato de que a condução de seus aderentes à aquisição de uma relação apropriada com o divino para alcançar a felicidade presente, comumente, mas não sempre, um destino final que não alcançado de outra forma. Então, são diferentes maneiras, certo? Mas as duas caracterizam crenças religiosas. Essa é uma importante diferença de ênfase, mas não de exclusão. É fantástico, eu aconselho que vocês leiam o livro, há muito mais coisas, só estou trazendo algumas ideias do Closer aqui. É fantástica a discussão dele. Então ele reformula, ou traz de uma outra forma a tese central dele, eu dividi em tópicos para ficar mais fácil o entendimento. O mesmo tipo de crença que regula teorias é essencial às religiões. Essas crenças são incapazes de justificação racional, elas surgem na experiência humana independentemente de teorias. E como tal, não são derivadas delas, ou seja, as crenças não são derivadas das teorias, mas da experiência humana. Arranjos de dependência. Esse é um esquema muito importante para nós entendermos. Basicamente, ele disse que daria para fazer aqui em torno de 14 ou mais arranjos de dependência religiosa, mas ele traz as principais aqui, com base nas principais religiões mundiais. O primeiro, o tipo pagão. O divino per se
do tipo pagão era uma parte, um aspecto, força ou princípio no universo aberto à nossa experiência. Ou pensamento ordinários. Existe apenas uma realidade contínua, da qual uma parte é a divina per se, da qual todas as outras dependem. E aí ele fez um esquema, eu tomei a liberdade de refazer aqui. Então aqui você observa a questão, o divino está aqui, e aqui, como ele diz aqui, ó, o universo aberto a todos, nós temos aqui, existe apenas uma realidade contínua, essa realidade contínua, certo? Da qual uma parte, que é o amarelo, é a divindade. Então, lembrando que aqui, daqui por diante, o amarelo significa divindade. Então, exemplo, religiões de natureza, da natureza, como Baal ou Zeus, o pitagorismo e o materialismo dialético são exemplos. E há uma variante do tipo pagão aqui, que é essa aqui do dualismo, da matéria-forma, especialmente já muito conhecida da Grécia Antiga, o Yin e Yang do taoísmo, então que dividem aqui, né, em duas partes, o bem e o mal, é aquela questão já conhecida por nós. Bem, conforme o pensamento de Hesíodo, o divino é buscado dentro do mundo. Então aqui o divino é buscado, e consideramos aqui esse espectro azul claro aqui como sendo então o mundo. Aqui uma observação do Jäger. Bem, o tipo panteísta, o que quer que se experimente como uma realidade não divina, é na verdade uma subdivisão da realidade divina, que é tanto infinita como todo abrangente. E aí ele diz que é até uma dificuldade, porque na verdade o divino aqui, para ele, é infinito para o panteísta. Então, aqui é só, até coloco aqui a observação, como ele colocou no livro, é uma representação do infinito, mas seria como se esse círculo não tivesse fim. E aqui existe um infinito, existe uma subdivisão aqui, como ele diz, a realização não divina é, na verdade, uma subdivisão da realidade divina, que é essa realização aqui. Enfim, o divino está em tudo, né? O panteísmo. As religiões panteístas compartilham com as religiões pagãs a convicção de que existe apenas uma realidade contínua, certo? Agora vamos ver o último, que é o tipo bíblico. O divino per se não é parte do universo, nem o universo é parte do divino. Há uma descontinuidade fundamental, essa é a parte interessante, entre o Criador e tudo mais que é a sua criação. Então aqui a nossa visão cristocêntrica ou cristã ou bíblica, aqui mostrando, então, aqui seria a realidade divina, ou seja, Deus, como nós entendemos, e aqui uma descontinuidade e o mundo, certo? Então, exemplo, judaísmo, cristianismo e islamismo. O arranjo bíblico nega que exista, então, uma realidade contínua. Bem, parece, então, que eu coloquei, sim, esses três têm esse mesmo pensamento. Agora, uma observação, então, todos os três arranjos concordam a afirmar alguma realidade absoluta como último. Existem discordâncias entre essas visões, claro, mas aqui colocou os pontos de concordância. Em sua base, as teorias são dirigidas e reguladas pela ideia de divindade que tenha dominado os corações de seus defensores. É aquela questão do contexto, aquela questão de visão de mundo, aquela questão do que você tem mais contato. Nesse sentido, uma teoria é uma expressão da religião, tanto como a adoração o é, ainda que seja um tipo bastante distinto de expressão. Ok? Bom, alguns pontos que eu trago aqui, a questão da intolerância, a ideia de dividir para conquistar. Essa é a minha, aqui são os pontos que eu vou fechando aqui. As teorias são um produto, aqui é a observação do Closer, são um produto de comunidades de fé espirituais que produzem explicações que diferem relativamente às suas crenças religiosas. Então,
Então, para nós entendermos, na verdade, o que eu quero aqui é combater a intolerância, é combater a divisão, porque essa ideia aqui, posta pelo próprio Jesus, da ideia de que se eu divido para conquistar, e não é essa a nossa ideia, né? Nem a ideia nem o propósito desse evento. A intolerância e a recusa em se comunicar com aqueles que discordam são os frutos do pecado que infecta a natureza humana, e não do desvelamento das causas últimas das discordâncias. Como tal, a intolerância e suas consequências são males que podem e de fato afligem as discordâncias na filosofia, na ciência, assim como na vida prática. Então, alguns pontos que nós vemos, quando nós não entendemos esse ponto de vista, nós entramos nessa discordância. Vantagens em desvelar as raízes religiosas das perspectivas teóricas. Primeiro, abrir o caminho para uma comunicação mais frutífera. Depois, debater com a visão de que a razão humana não é autônoma ou neutra. Então, eu digo aqui, no meu ponto de vista, que há uma interdependência. Enxergar faltou aqui o posicionamento, o outro, não é o outro, e trabalhar as diferenças. Compreender a posição do outro de maneira racional. E demonstrar respeito pelas diferentes visões, pelas diferenças de visão e teóricas. O reconhecimento de que todas as pessoas possuem crenças religiosas que regulam a teorização. O que vai trazer isso aí? Primeiro, permite o respeito mútuo pelas suas diferenças, como expressões de suas distintas crenças. Capacita-nos a apreciar por que outros, partindo de crenças religiosas diferentes das nossas, desenvolveram suas teorias. Possibilita explorar quaisquer pontos de contato e concordância possíveis, promove um discernimento mais profundo acerca da natureza das diferenças, impacta sobre a vida prática, valores pessoais, atitudes, práticas, estilos de vida, como demonstração de amor, paciência, tolerância, enfim. Consistente com a teoria, eu já estou caminhando aqui para o final, consistente com a teoria geral dos sistemas, e aqui é o meu ponto de vista, estou dizendo que consistente com isso, a visão sistêmica da vida nos propõe que olhemos para a vida em sua totalidade e consideremos que o mais importante são as teias de interações que se vão estabelecendo durante o ciclo vital. Esse é um escrito meu. Significa olhar para o organismo vivo na totalidade de suas interações mútuas. Algumas contribuições aqui, então, da teoria geral dos sistemas, que é consistente com toda a minha pesquisa, com todo o meu ponto de vista aqui teórico, da teoria bioecológica do desenvolvimento humano. Com base nesses pressupostos, é relevante pensar, especialmente, na relação educação e religião, sobre relações harmoniosas em que os componentes são considerados e valorizados. Então, eu concluo com isso aqui, dizendo que dentro do contexto da educação, na relação educação e religião, nós precisamos buscar essas relações harmoniosas. Então, o meu intuito foi trazer alguma coisa nesse sentido para contribuir, e eu creio que o Roy Closer, dentro dessa discussão teórica que nós tivemos hoje aqui, é muito importante e vale a pena ser lido. Aqui as referências, enfim, e meu agradecimento. Muito obrigado. Muito obrigado pela fala bem voltada à educação, que é uma coisa muito interessante, porque diz respeito àquilo que nós fazemos também nas universidades. Eu gostaria de começar um pouco provocativo, se é que eu posso ser, mas você comentou no início de que a ciência não deveria ser feita do ponto de vista cristão, né? Assim, uma ciência cristã, coisa assim. E eu queria tirar uma dúvida com relação a isso. Se tudo aquilo que nós fazemos, de alguma forma, possui uma influência, digamos, daquilo que
que nós cremos, isso tem uma influência sobre como nós fazemos ciência, inclusive as teorias que nós desenvolvemos, como o senhor mesmo mencionou. Então, qual seria a forma de fazer ciência? Quer dizer, eu consigo fazer ciência de uma outra forma que não seja cristã, caso eu seja um cristão? Talvez a minha fala não foi bem clara. Eu segui aqui a ideia que o Marcelo falou, mas a ideia é assim, não é que um cristão, aliás, é a mesma coisa que o Marcelo falou ali, vou repetir, né? Não é que um cristão não possa ser um cientista. Nós temos aí inúmeros casos na história, grandes cientistas que foram cristãos, exemplos para nós. Eu sou cristão, muitos que estão nos assistindo aqui são cristãos. Então, eu acredito o seguinte, que não dá para misturar ciência com cristianismo no sentido de que cada área tem o seu campo de atuação, como nós vimos ali no Lino Rampazzo, são visões diferentes, então são aspectos diferentes. Entretanto, a minha cosmovisão, o meu modo de ver a vida vai direcionar o meu fazer científico, então eu vejo que essa é a forma de harmonizar, é assim que eu penso. Por exemplo, do ponto de vista cristão, como cristão eu vejo que eu tenho os meus óculos, o meu filtro, e o meu filtro, no meu caso, é a Bíblia. Então, quando eu olho para o meu fazer científico e algumas coisas me entram em confronto com o meu fazer científico, aí é uma questão de decisão, até moral, de consciência, como o Dr. Romano falou, do que eu vou fazer diante disso. Se, por exemplo, eu tenho como princípio a questão do valor à vida, e aí é um valor para mim, porque eu tenho isso aí como princípio bíblico, eu respeito, então eu não vou, por exemplo, privilegiar uma pesquisa que não privilegie isso, né? Que vai de encontro a isso. Não sei se respondi, professor Jansen. Sim. Talvez uma pergunta vinculada a isso. Como é que o senhor, então, entende a universidade? Ela, então, seria um lugar plural, então, onde todas as diferentes visões fariam parte, e aí teria essa harmonização, esse respeito que o senhor mencionou na sua conclusão? Como seria o ambiente ideal de uma universidade? Pois nós estamos num momento em que, justamente esse seminário, eu acredito que contribua, esperamos, que há uma intolerância muito grande. Parece que os cristãos agora passaram a ser, de alguma forma, ao mesmo tempo que a ciência está sendo colocada em xeque, os cristãos, em muitos ambientes, começaram a ser odiados, literalmente odiados. Então, alguns tomam tudo que o cristão fala, primeiro, que nem todos os cristãos são iguais, que há visões diferentes de cristãos, há formas diferentes de pensar. Mas pensando em um cristão, enfim, que toma como base a Bíblia, etc., no ambiente universitário, muitos pensam, não há espaço. Claro que há espaço. Não digo para discutir religião, mas para que possa se discutir do ponto de vista científico, considerar os pressupostos cristãos, pressupostos bíblicos, justamente essa a minha intenção de trazer aqui, fazer uma educação em que isso possa entrar em diálogo, não como pregação, não como, enfim, chegar numa sala de aula, isso não concordo, chegar numa sala de aula e colocar só os meus pressupostos, só o meu ponto de vista cristão. Não, um ambiente plural em que precisa haver essa discussão, mas é claro, é preciso que as pessoas respeitem. O que está faltando também, professor, eu acredito, é justamente isso, que a pessoa respeite. Eu ouvi muito dentro da universidade, nos ambientes universitários, a questão de que você precisa aceitar determinada ideologia, determinado ponto de vista, e não é só aceitar, é quase como se você tem que começar a praticar aquilo. E aí não é condizente com esse diálogo que nós estamos propondo aqui. Certo. A Sara pergunta que muitos cristãos veem com um certo ceticismo a ciência. E como quebrar isso?
essa desconfiança que os cristãos têm da ciência? Eu acredito que para os cristãos, essa questão do ceticismo, eu vejo muito para, enfim, para o público em geral, não digo tanto científico, mas falta muita leitura, falta muito estudo, falta muito conhecimento. As pessoas conhecerem mais, por exemplo, um livro desse, ler um livro desse, acredito que ajuda a entender, primeiro, como que uma teoria se constrói. Muitas vezes, infelizmente, nós temos muitos cristãos desinformados. Isso é um problema. Nós passamos por isso. Então, primeiro, eu acredito que é a informação. Eu buscar a informação, buscar argumentos, mas volta naquela questão, né, professor? Infelizmente, aí dentro da academia, hoje nós temos um grande número de pessoas que têm um posicionamento de não partir para o diálogo. Então, os cristãos acabam... O que aconteceu, acredito até nos últimos anos, pela questão do próprio jeitão cristão de ser, digamos assim, não é bem esse termo, mas para ser mais prático, o cristão é muito mais educado, muito mais contido, ele segura, ele não entra no embate. Quando a pessoa se alvoroça, então ele segura. E nisso, outras áreas, outras coisas avançaram, outras pautas, outras coisas acabaram avançando. E aparentemente parece que é uma derrota do cristianismo, o cristianismo recuou. Não diria que o cristianismo recuou, mas eu diria que está faltando diálogo para que as pessoas possam dialogar dentro da academia, né? Nós precisamos, e esse também é um apelo a quem está nos ouvindo, que não é cristão e que como surgiu outro dia um embate muito grande, uma das palestras que foi apresentada aí no FMS, que as pessoas ouçam mais. As pessoas têm um ponto de vista de discussão. Minha esposa esteve nos Estados Unidos mais recentemente do que eu, e lá nos Estados Unidos os debates ocorrem, seja qual for o ponto de vista, eles ocorrem. Aqui no Brasil você não pode falar algo dentro da academia que você já é escrachado. Diversas coisas que aconteceram aí, pessoas que são até processadas, absurdos de processar alguém porque está expondo. Qual é o fim último da universidade? Não é discutir ideias e crescer com isso? Para isso, esse é o propósito do surgimento das universidades, né? Então, pelo que entendi, o debate seria uma das formas de ter esse diálogo entre, digamos, pessoas que são cristãs e pessoas que têm outras visões de mundo. Existem outras formas? O Felipe pergunta se existem... quais são as formas de diálogo? Tem outras formas de como esse diálogo poderia ser exercido na universidade, além do debate que o senhor já mencionou? Acredito que ouvir o outro é um ponto importante. A psicologia nos ensina a empatia, colocar-se no lugar do outro. Está faltando muito isso, parar e ouvir. Tá, eu vou ouvir. Nós sabemos que é difícil como seres humanos, a psicologia nos ensina isso, como é difícil. O Dr. Romano estava falando aí sobre a questão da consciência, enfim, a questão volitiva, a questão da vontade, de você ter essa vontade, de ouvir, de parar, de considerar, simplesmente entender, e aí por isso que eu trouxe a bioecologia do desenvolvimento humano, considerar esses aspectos, de onde essa pessoa qual é o contexto de desenvolvimento dela, qual é o processo de desenvolvimento dela. Porque no Roy Close nós temos muito isso. Infelizmente é muito mais amplo, não deu para trazer todo o conteúdo, mas no desenvolvimento de teorias, por exemplo, ali, ele vai falar muito sobre isso, sobre essa questão de que a teoria ela tem pressupostos, ela tem questões ali que envolvem toda essa origem, todo esse sistema de crenças da pessoa. Então, eu acho que um ponto importante seria, como resposta, esqueci o nome da pessoa que perguntou, seria justamente considerar esse sistema de crenças do outro e ouvir o outro. Legal. Muito obrigado de novo, professor Adolfo Hickman, pelas suas palavras, e nós encerramos assim esse seminário de Ciência e Cristianismo. Acho que pudemos ouvir pessoas com diferentes experiências e com diferentes formações,
e eu acho que foi muito salutar para que nós pudéssemos crescer como pessoa e como cientistas.